Uma boa tarde para todos, pelo menos boa tarde aqui para quem está na Europa, para quem está no Brasil, eu acho que ainda é bom dia, e eu sei que nós temos alguns colegas de Moçambique e outros países africanos. Meu nome é Nigel Croft, e é um prazer estar aqui com vocês, apesar de em espírito, né, virtual, para falar sobre a questão da abordagem do risco e a revisão daquilo que nós conhecemos como o anexo SL das diretivas da ISO, sobre integração de normas de sistemas de gestão. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já ouviram falar do anexo SL, talvez não saibam muito bem o histórico, por que foi julgado necessário desenvolver esse anexo, no que diz respeito, como que foi desenvolvido e o que nós estamos fazendo na sua revisão. Então, a minha esperança é que ao longo dos próximos 45 minutos, uma hora, eu possa explicar um pouco mais. Eu tenho uma história longa com normas de sistemas de gestão. Eu era presidente do subcomitê 2 da ISO TC 176, que era responsável pela ISO 9001, 2005, e também a norma ISO 9004, 2018. Aliás, ISO 9001, 2015, né? Não 2005. Também eu sou atual líder do grupo de trabalho da ISO, o Technical Management Board, o Conselho de Administração Técnica da ISO, que está fazendo a revisão do anexo SL. Então, a minha intenção, primeiro, é dar uma visão pessoal. Não estou falando formalmente em nome da ISO ou IEC, e também dar um alerta que tudo que eu vou falar agora não é totalmente definido ainda, somente vai ser definitivo quando as novas diretivas da ISO foram publicadas em 2021, quando nós vamos ter terminado nosso trabalho. Então, antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre o que é uma norma de sistema de gestão e quais são os dois principais tipos de normas de sistema de gestão. A ISO faz as seguintes categorias. Tem o tal do norma de sistema de gestão tipo A, que é uma norma de requisitos, tipo ISO 9001, ISO 14001, 45001, etc. E também normas de sistemas de gestão que são específicos do setor. Hoje em dia nós temos a norma ISO TS 29001, que logo vai ser transformado numa norma cheia da ISO 29001 para a indústria de óleo e gás. Nós temos normas que não são necessariamente da ISO, como hoje em dia a IATF 16949 para a indústria automobilística. Nós temos as normas da indústria aeroespacial, na indústria de telecomunicações, etc., que contém requisitos complementares. O que eu vou falar sobre o anexo SL se aplica obrigatoriamente a todas as normas do sistema de gestão tipo A publicadas pela ISO. Também tem as normas que chamamos tipo B, que são normas de linhas de orientação. Por exemplo, normas de orientação pura, como o ISO 9004, atual ISO 19600 para gestão de compliance. E também tem diretrizes sobre a aplicação de normas de requisitos. Por exemplo, ISO TS 9002, que dá orientações sobre a implementação ISO 9001. Nós temos a norma ISO 18091 para a aplicação da ISO 9001 em governos locais. Esse tipo de norma, sistema de gestão tipo B, não é obrigatório o uso do anexo SL da ISO.
Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos voltar um pouco atrás para eu poder explicar um pouco do histórico do anexo SL, aquilo que nós conhecemos como anexo SL. Tudo começou quase 20 anos atrás, 2003, quando a Assembleia Geral da ISO começou a perceber que esse negócio de normas de sistemas de gestão, principalmente naquela época, era o ISO 9001, desenvolvido pela TC 176, e ISO 14001, publicado pela ISO TC 207. Naquele momento, eles começaram a perceber que esse negócio ia pegar fogo, né? Que ia ter muita demanda para normas de sistemas de gestão, e eles pediram para o então presidente da TC 176 e 207 a considerar como que deveria ser a atuação futura da ISO no desenvolvimento de futuras normas de sistema de gestão. Em 2004, eles convidaram Rob Steele, que naquele momento era diretor-geral da Entidade de Normalização de Nova Zelândia, para coordenar um grupo para desenvolver uma estratégia para trabalhos futuros de normas de sistemas de gestão e, logicamente, pediu para ele consultar também pessoal da gestão da qualidade, gestão ambiental e ISO Casco, que é o comitê da ISO responsável pela avaliação de conformidade. E esse trabalho levou naquilo que nós passamos a chamar do relatório Rob Steele, do Rob Steele Report, que foi o relatório publicado, apresentado pelo alto nível da ISO, e o título era Maior envolvimento da ISO nas normas dos sistemas de gestão, uma estratégia para o futuro. Lembrando que ainda naquele momento havia muito poucas normas de sistemas de gestão publicadas pela ISO. Isso gerou a formação de um grupo consultivo especial para normas de sistemas de gestão, chamado MSS-SAG, que é Management System Standards Special Advisory Group, que trabalhava ao nível estratégico, e o tal do Grupo Conjunto de Coordenação Técnica, que é a Joint Technical Coordination Group, que atua mais do lado operacional e é composto pelos vários comitês que desenvolvem normas de sistemas de gestão. Então, em 2006, o Grupo Consultivo Especial, ao ponto de vista estratégico, colocou as seguintes preocupações. Primeiro, é que naquele momento havia normas, principalmente 9001, 14001, 27001 para sistemas de segurança de informações e outras, que cada um estava montado em cima de uma estrutura diferente, que dificultava um pouco a integração num sistema de gestão única pelos usuários. Então, essa primeira preocupação, a arquitetura das normas. Faltava um modelo, uma estrutura comum. Demasiadas normas separadas, sem incentivar as empresas a integrar. A implementação. Havia, naquele momento, pequena aplicação integrada das normas. Pessoas tendiam a ter um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão ambiental, um sistema de saúde e segurança do trabalho. E poucos links, poucas interações com os reais riscos organizacionais das empresas. E também não estava adequadamente incorporado na governança das organizações. Então, quem recebeu a incumbência de resolver isso foi o tal do JTCG, representação de todos os comitês da ISO, que têm responsabilidade por pelo menos uma norma do sistema de gestão. E realizou a primeira reunião em 2007 com apenas 5 comitês representados.
e desenvolveram essa visão conjunto para sistemas de gestão, normas de sistemas de gestão. E o objetivo dessa visão era que todas as normas de sistemas de gestão da ISO serão alinhados e buscarão aprimorar ainda mais os níveis atuais de compatibilidade entre as normas existentes através da promoção de idênticos títulos das cláusulas, das principais cláusulas, a sequência dos títulos das cláusulas, um núcleo de texto comum, por exemplo, quando se trata de temas comuns, como, por exemplo, controle de documentação, auditoria interna, ações corretivas, que têm uma tendência de ser comum entre todas as disciplinas. E também as definições. Então, o uso dessa abordagem para futuras revisões vai ter como objetivo aumentar o valor para os utilizadores das normas existentes dos sistemas de gestão da ISO. Então, esse era o intuito de desenvolver essa estrutura de alto nível, como nós conhecemos. Em 2010, foi aprovado essa visão conjunto e nos 2 anos seguintes, um grupo de tarefa, grupo de coordenação, desenvolveu esse tal de texto comum, que foi submetido à votação completa de todos os países membros da ISO. Hoje em dia são mais de 160 deles, e foi aprovado. Ele foi publicado em 2012, e agora que começa a complicar um pouquinho, foi publicado como anexo SL do suplemento da ISO das diretivas da ISO-IEC. As diretivas da ISO-IEC, International Electrotechnical Commission, é a bíblia, né, de como elaborar uma norma, qualquer norma, não só normas dos sistemas de gestão, qualquer norma a ser publicada pela ISO-IEC. Fala de como montar um comitê técnico, as responsabilidades dos coordenadores, como se deve fazer referências, que fonte que deveria utilizar, etc. E tem o suplemento dessas diretivas que diz respeito somente às normas publicadas pela ISO. A numeração dos anexos vai seguindo uma numeração sequencial e o anterior era anexo K, então o próximo passou a ser anexo SL, S para suplemento e o anexo L das diretivas. Então, assim que nasceu esse tal do anexo SL, que nós todos conhecemos, já vou falar hoje em dia. Era, naquela época, aplicável apenas às normas da ISO e não do IEC. Ele está disponível publicamente nesse link aqui e eu já, para não dar problema de conexão, se nós formos para o site da ISO, nós podemos encontrar essa pasta, esse arquivo aqui, e encontraremos as diretivas da ISO, versão 2020, que acabou de ser publicada na semana passada, e aqui está. Pronto, aqui tem as diretivas da ISO-IEC. Então, esse é aquilo que nós conhecemos como anexo SL. Ele tem todas as dicas de como elaborar uma norma, como montar um comitê técnico, etc. E, aqui mais para o final, nós temos os anexos. Vai demorar um pouco, mas
Estou mostrando ao vivo em cores para ver que não estamos escondendo nada. Isso está disponível publicamente. Qualquer um que quer entrar nisso pode entrar. Anexo I, J, e continuemos. Muito bem. Aí chegamos aqui no... Pronto, aqui está. Anexo SI, desculpe. SK, e pronto, chegamos lá finalmente, o tal do anexo SL. O anexo SL, ele explica o raciocínio para desenvolvimento de novos sistemas de gestão, exige uma justificativa para comitês a realmente fazer uma nova sistema de gestão. Porque tem as implicações, não é só escrever uma norma bonitinha e acabou. Tem que pensar nas indústrias, nas empresas, a necessidade realmente de uma norma de sistema de gestão específica sobre um determinado tema. Esse tema não poderia ser, por exemplo, uma aplicação da ISO 9001, uma aplicação da ISO 14001 dentro de um determinado setor. Então, tem o apêndice 1 do anexo SL, que são os critérios para estudo de justificação. Tudo e qualquer nova proposta do sistema de gestão tem que ser justificado. O apêndice 2 é a estrutura de alto nível, chamada High Level Structure, HLS, com texto comum para todas as normas de sistemas de gestão. Isso principalmente está direcionado aos comitês que elaboram normas de sistemas de gestão e também aos usuários. E também nós temos apêndice 3, que são as orientações para os redatores de normas de sistemas de gestão. Então, hoje em dia, quando falamos em anexo SL, nós estamos mais nos referindo a essa estrutura de alto nível com o texto comum. Nós estamos falando do anexo SL ou do anexo L? Alguns que estão participando já devem ter ouvido falar o ano passado que o anexo SL não era mais, que passou a ser anexo L. E estão corretíssimos. Só que, a partir de semana retrasada, voltou a ser anexo SL de novo. Isso pode ser um pouco confuso para quem não tem acompanhado. Basicamente, a explicação é que em 2019, a IEC também aderiu ao conceito de estrutura comum do então anexo SL. E anexo SL, a partir de 2019, tornou-se anexo L das diretivas ISO e IEC, ou seja, aplicável a qualquer norma de sistema de gestão, não só da ISO, mas também do IEC, mas não houve alteração nenhuma no conteúdo dos requisitos. Complicou mais, porque no final de 2019, eu vou voltar a comentar mais sobre isso mais adiante, a IEC voltou atrás. Eles estavam preocupados com a maneira como que o conceito de risco estava sendo abordado, tanto na anexo SL, como também em diversas normas associadas à parte eletrotécnica. Então, isso independente de eventuais alterações que nós estamos fazendo na revisão atual. Então, a partir da versão 2020, que foi publicado, como eu disse, a semana retrasada, o anexo L voltou a ser anexo SL do suplemento da ISO novamente. Então, voltamos onde nós estávamos
2 anos atrás. Outra vez, nenhuma mudança material no conteúdo dos requisitos. Então, hoje em dia, é anexo SL, e nós estamos falando dessa estrutura de alto nível, que eu imagino muitos estão muito acostumados, que fala de cláusula 1, âmbito da norma, referências normativas, termos e definições, e todas as normas dos sistemas de gestão começam com essa definição do contexto, os fatores externos, fatores internos, que afeta a habilidade da organização em alcançar os requisitos pretendidos, aliás, os resultados pretendidos daquela norma. E assim por diante, liderança, planeamento, suporte, operacionalização, avaliação do desempenho e melhoria. Então, isso que nós conhecemos hoje como sendo o núcleo de qualquer sistema, norma de sistema de gestão. E são muitos. Né? Nesses últimos 10, 15 anos, esse é apenas para dar um sabor de quantas normas que tem. Isso não é uma lista exaustiva, mas se relacionarmos ao desenvolvimento sustentável, podemos ver que, hoje em dia, nós temos mais de 40 normas, não são todas relacionadas aqui, mas relacionadas aos sistemas de gestão. Começou tudo aqui na ISO 9001, né? Tivemos vários derivados da ISO 9001, por exemplo, automotivo, na parte do petróleo, serviços de tecnologia de informações. Nós temos outras normas ligadas à parte de crescimento econômico, como segurança de informações, segurança alimentar, já puxando um pouco mais para o lado social, ISO 22000. Nós temos aqui várias no âmbito de gestão ambiental e várias aqui dizendo respeito à parte da responsabilidade social. Um que está muito falado hoje em dia, nessa época da Covid-19, é ISO 22301, gestão de continuidade de negócios. E, na realidade, nós vamos ver quais são as empresas que fizeram um verdadeiro planejamento de continuidade de negócio. Nós vamos ver isso, estritamente falando, na prática, como que eles conseguiram lidar com essa crise que estamos enfrentando hoje em dia. E tem mais. Recentemente foi publicado norma do Sistema de Gestão do Conhecimento. Nós temos uma nova norma em desenvolvimento, Sistemas de Gestão da Conformidade, o Compliance Management, que será uma nova norma de requisitos para substituir a norma de diretrizes atuais, que é a ISO 19600. Nós temos gestão de instalações, Facilities Management, ISO 41001, publicado pouco mais de um ano atrás. E ainda temos novas, eu acho bastante coerentes, como sistemas de gestão de inteligência artificial, que é um estudo justificativo recém-iniciado. Eu não sei se ainda foi aprovado, mas eu acho que isso vai ser uma das futuras normas do sistema de gestão. Além de ajudar na parte de implementação pelas empresas, também facilita as auditorias, torna as auditorias, pelo ponto de vista da APSER, mais produtivas, mais eficientes, porque aqueles elementos comuns não precisam ser auditados de uma forma independente, como era nos dias de antigamente. Né? Deve ter algumas pessoas na audiência que ainda se lembram antes de 2002, havia as normas ISO 10011, 10.011, parte 1, parte 2, parte 3, para auditoria de sistemas de gestão da qualidade, e tinha outra norma, outro conjunto de normas sobre auditoria de sistemas de gestão ambiental. Em 2002, unimos essas duas normas, dois conjuntos de normas, uma norma só,
que é a ISO 19011. A partir de 2011, agregamos mais normas do sistema de gestão dentro da mesma metodologia, e a ISO 19011 passou a ser uma norma de auditoria de sistemas de gestão de forma globalizada. E depois da publicação do anexo SL, o alinhamento de todas essas normas, nós revisamos em 2018 a 19011. Para quem não conhece 19011 versão 2018, eu acho muito importante hoje em dia, porque tem anexos e abordagens muito focados na questão de auditorias remotas, que hoje em dia passou a ser um imperativo, né, estratégico, porque estamos com dificuldade de fazer as auditorias físicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a revisão do anexo SL que atualmente eu estou coordenando. Nós aprendemos muita coisa desde 2012, né, na revisão de grandes normas que foram revisadas para alinhar com o anexo SL, principalmente, mais notadamente, ISO 9001 e ISO 14001, que foram publicados em 2015. E hoje nós temos mais de 40 normas baseadas no anexo SL. Então, 2017 e 2018 foi feita uma análise de metadados realizados pelo grupo de trabalho de coordenação para ver quais são as adições comuns, onde, por exemplo, a ISO 9001 tem acrescentado alguns requisitos que também ISO 14001 tem acrescentado, 45001, etc., etc., para ver se dá para incorporar esses requisitos, que são específicos a disciplinas, se dá para generalizar e se vale a pena agregar ao anexo SL e ser aplicável a todas as normas. E também quais foram os desvios, onde houve dificuldade em aplicar o anexo SL, que obrigou alguns comitês a desviar do texto comum para sua norma específica. Então, o projeto para revisão foi definido em setembro de 2018. O corpo do anexo SL e o tal do apêndice 1, que é os critérios para justificar qualquer nova norma, estão sendo revistos diretamente pelo grupo de trabalho de coordenação. E a minha força-tarefa, TF14, foi formada no final de 2018 com a missão de revisar o apêndice 2, que é aquele texto comum aplicável a todos os nomes do sistema de gestão, e o apêndice 3, que são as orientações sobre possível flexibilização e as regras de implementação do apêndice 2. Essa força-tarefa, atualmente, nós temos quase 100 especialistas que são nomeados pelos comitês técnicos. Nós temos participação de praticamente todos os comitês que desenvolvem e publicam normas dos sistemas de gestão e também representantes de países membros da ISO, representando as opiniões de todos os usuários naquele determinado país. Então, no caso, Portugal está participando através de um representante do IPQ. Isso é uma coisa que nunca tivemos feito antes. E nós estamos abrindo novos caminhos na realidade. O fato que o anexo SL faz parte das diretivas da ISO, as diretivas da ISO são atualizados anualmente. Mas não há nenhum mecanismo formal para tal de revisão sistemática, como nós fazemos, por exemplo, para ISO 9001, 14001, 5 em 5 anos, é feita uma análise sobre a necessidade de revisar ou não. Isso não existe
para os anexos das diretivas da ISO. Também, o anexo SL não é, por si só, uma norma, né? Mas ele contém requisitos que formam a base dos requisitos para mais de 40 normas dos sistemas de gestão. Então, nós temos que ter consciência das implicações de qualquer alteração que nós formos fazer no anexo SL, porque isso vai permear todas as normas do sistema de gestão, vai permear os sistemas de gestão das empresas e, eventualmente, das diversos setores que se baseiam nessas normas de sistemas de gestão. Então, desde o início, nós resolvemos que queremos envolvimento total com os utilizadores do anexo SL, principalmente através dos comitês técnicos, os subcomitês, os comitês de projeto que desenvolvem as normas e sistemas de gestão, porque, na realidade, não queremos amarrar as mãos desses comitês, nós queremos ouvir deles. Queremos compartilhar as boas práticas, as boas experiências, para que todos possam se beneficiar com essas experiências. E também envolvimento através dos países membros da ISO, que unem os representantes dos países membros da ISO. A ideia é que cada país tem seu comitê espelho. No Brasil, esse comitê é o Comitê Brasileiro CB25, liderado pelo Luiz Carlos Nascimento, e todos os nomes dos sistemas de gestão podem opinar, os usuários, os auditores, entidades de certificação, etc., podem opinar e trazer suas opiniões, seus comentários para esse grupo ao nível internacional. E estamos tentando manter a máxima transparência sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nosso ponto de partida é a especificação do projeto, o que é que nós estamos pretendendo fazer. Isso foi definido pelo grupo de trabalho de coordenação, o JTCG, final de 2008. E estamos considerando como uma revisão limitada. Então, primeira coisa, não vai ser uma grande reviravolta na estrutura comum das normas dos sistemas de gestão. Não precisa se preocupar nisso. Sempre que for possível, as diretrizes que recebemos era que, se for possível, aprimorar as orientações no apêndice 3. Ou seja, as orientações para os comitês da ISO na aplicação da estrutura comum do High Level Structure. Também pediram para nós vermos novos tópicos potenciais para incluir no apêndice 2. Requisitos adicionais feitos pelas normas do sistema de gestão individual. Deram alguns exemplos, por exemplo, gestão de mudanças, conhecimento organizacional, que foi incluído na ISO 9001, gestão de incidentes, não conformidades ou não cumprimento de requisitos legais. Em inglês, seria a diferença entre non-compliance e non-conformity. Planos de contingência, necessidade de incluir, eventualmente, cláusulas sobre respostas à emergência, como, por exemplo, tem na ISO 14001, ISO 45001, mas a ISO 9001 especificamente, explicitamente não tem. E outros tópicos que nós julgamos necessários, justificados com base em impacto-benefício. Não queremos incluir nada que poderia ter um grande impacto em termos de custo, em termos de recapacitação de auditores, de alterações grandes nos sistemas de gestão das empresas. E sempre que for possível, usar uma linguagem consistente, simplificada e inequívoca. Nós falamos que, no título dessa apresentação,
que eu ia comentar sobre a abordagem do risco. Isso tem sido, na realidade, dos principais preocupações deste meu grupo desde o início. E tem gerado muitos debates proativos, construtivos, sobre o conceito de risco. Porque há divergências entre a forma que risco é abordado no anexo SL atual e a forma em que a ISO 31000, que é a gestão do risco, explica a definição do risco. Veja, minha posição pessoal. Eu respeito muito os especialistas de gestão do risco do Comitê Técnico TC 262. Eles são especialistas em risco. Por outro lado, há uma certa resistência por parte dos comitês que são responsáveis pelas normas dos sistemas de gestão, tipo ISO 9001, 14001, etc., que pensam muito na pequena e média empresa. E a preocupação no fundo da cabeça é: será que nós temos que exigir que essas empresas, uma pequena e média empresa, tem que implementar um sistema de gestão do risco para poder implantar um sistema de gestão da qualidade? Então, tem esse, vamos chamar de tensão dinâmica, né, entre esses dois grupos. Se nós compararmos as duas definições, são quase idênticos, mas não totalmente. A definição do anexo SL do risco é o efeito da incerteza. A ISO 31000 acrescenta nos objetivos. Então, o efeito da incerteza nos objetivos. Isso tem gerado muitos debates, porque ainda tem gente que pensa de uma forma, né, meio quadrado, meio bitolado, que o objetivo é só um objetivo se for caracterizado como um objetivo da qualidade, objetivo ambiental, etc., etc. Mas isso não é o espírito. O espírito é que qualquer coisa que nós fazemos na vida, por mais estratégico esteja, por mais operacional que esteja, nós fazemos por algum motivo. Nós fazemos para alcançar um objetivo. Pode não ser um objetivo mensurável, formalmente enunciado pela empresa. Então, há essa diferença do conceito. Também, outra questão que nós tivemos que abordar é essa ideia de que, para a maioria dos leigos em gestão do risco, eu me incluo como leigo em gestão do risco, não sou especialista em gestão do risco, mas há essa percepção que risco é algo negativo. Né? Nós não falamos, tem o risco de eu superar meus objetivos, tem o risco disso dar muito melhor do que eu esperava. Mas a definição do risco explica que risco pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso levou a essa construção no anexo SL atual desse conceito de riscos e oportunidades. Que o pessoal da gestão do risco, da ISO 31000, eles não gostam desse conjunto, essa frase, porque o fato que nós fazemos esse link entre riscos e oportunidades implica que risco é alguma coisa negativa e oportunidade é uma coisa positiva. Também temos visto algumas normas tentando diferenciar entre risco ao nível estratégico, ao nível do sistema, risco ao nível tática, né, ao nível, digamos, do setor, ao nível de processo, e risco ao nível operacional. Quem estiver familiarizado com ISO 22000, por exemplo, vai conhecer a metodologia de análise dos pontos críticos, né? E isso é uma metodologia da avaliação do risco.
e é desdobrado até o nível operacional. Há uma grande preocupação com as normas de sistemas de gestão que têm o que eu chamo de implicações regulamentares ou regulatórias. Por exemplo, ISO 13485 para dispositivos médicos. Essa construção da ideia de ter risco, que poderia ter alguma coisa errada. Os reguladores querem saber se todos os riscos foram mitigados. Então, não pode ter nenhum risco aberto, né, perante a visão dos reguladores. Então, isso complica para a vida deles. E o motivo principal pelo qual a IEC resolveu não mais aderir ao anexo SL é porque eles lidam muito com a questão de segurança de equipamentos elétricos, eletrônicos, etc. E eles usam com uma definição totalmente diferente, que é risco, é a combinação da probabilidade de ocorrência de dano e a gravidade desse dano. Ao meu ver, esse é mais alinhado ao uso comum do termo risco. É o que eu acho que a maioria das pessoas que estão participando desse webinar vão estar mais alinhados filosoficamente e historicamente com esse tipo de definição. Voltemos para esse tema um pouco mais adiante. Então, onde nós estamos hoje, isso é a base de março, já adiantamos mais um pouquinho. Começamos enviando para todos os países membros da ISO e todos os comitês um questionário sobre o atual anexo SL do final de 2018. Comentários, críticas, recomendações para alterações. Fizemos um primeiro trabalho, primeiro encontro presencial nos Estados Unidos, fevereiro de 2019. Fizemos muitos trabalhos virtuais, reuniões virtuais, no primeiro semestre do ano passado. Segunda reunião presencial em Viena, na sede da ONUDI, a Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas, em julho. E depois disso, enviamos o primeiro rascunho do anexo SL revisado para os países membros da ISO, para comentários e para os diversos comitês. Saudades da época do início deste ano, quando a nossa maior preocupação em ir fazer uma reunião presencial na Austrália eram os incêndios, né, das florestas na Austrália. Né? Mal sabíamos o que viria logo depois. Mas fizemos uma reunião presencial em Sydney, janeiro. Todos os comentários recebidos até então foram considerados, foram ponderados e foram incorporados ou não na revisão. Isso resultou em apenas algumas alterações muito pequenas no conteúdo do apêndice 2, no próprio texto comum. Esse rascunho final já foi aprovado por votação formal da Força-Tarefa, isso foi o mês passado, e agora vai para frente para votação de todos os países membros da ISO mais para adiante. Sobre essa definição do risco, né, nós fizemos uma reunião, um webinar de especialistas de gestão do risco para todos os membros do grupo da Força-Tarefa 14 para promover o entendimento comum da ISO 31000. Um dos princípios de gestão da qualidade, um dos 7 princípios, é tomada de decisão baseado em fatos e dados. Né? Então, havia muita especulação. Para quem não conhece a ISO 31000, eu recomendo a sua leitura. É uma excelente norma de orientações,
quem estiver pensando em levar essa questão de gestão a risco sério, realmente é um excelente conjunto de orientações. Fizemos uma pesquisa de todos os membros, entre aqueles 100 membros da Força Tarefa 14, se querem aceitar a definição da ISO 31000 para a definição do risco, se preferem manter a definição atual do anexo SL ou, eventualmente, nenhuma dessas duas opções. Isso resultou numa pequena maioria, em torno de 60% a favor da definição da ISO 31000, mas com a grande maioria dos comitês, TC176, TC207, os comitês de gestão de saúde e segurança do trabalho, etc., que estavam aquilo que nós chamamos dentro do processo de consenso da ISO, uma oposição sustentada. Ou seja, quando há um grupo significativo que não está de acordo com a direção proposta, nós não podemos tocar isso para frente. Também IEC, como eu comentei, as normas do sistema de gestão com implicações regulamentares, também não gostaram de nenhuma dessas duas soluções, a definição ISO 31000, nem a definição atual do anexo SL. Então, nós analisamos várias opções. Procuramos modificar a definição da ISO 31000 para torná-la mais aceitável para os redatores de normas de sistemas de gestão. Nós procuramos modificar a definição do atual anexo SL para torná-la mais aceitável para especialistas em gestão de riscos e criamos um novo terceiro grupo para pensar fora da caixa, há outras soluções alternativas. Exploração de uma opção para tirar a definição do risco do anexo SL. E quais seriam as consequências disso para o texto padrão e para as orientações do apêndice 3. Então, esses subgrupos, tivemos vários subgrupos desenvolvendo discussion papers, que foram apresentados em Sydney. Primeira decisão que nós tomamos no primeiro dia em Sydney, depois de ouvir todos os argumentos, é para não adotar uma opção sem definição do risco. Consideramos que a definição atual, ele não é perfeito, mas ele permite pelo menos um alinhamento do pensamento. Isso seria um passo para trás, simplesmente deletar a definição do risco e deixar cada norma fazer de forma que achava melhor. Então, depois de realmente muitas discussões, isso ocupou muito tempo da força-tarefa, tomamos a decisão consciente de não fazer alterações na definição atual do anexo SL ou no construto de riscos e oportunidades na cláusula 6. Isso não é que uma coisa negativa, não conseguimos chegar a consenso, talvez se tivéssemos gasto muito mais tempo, pudéssemos ter chegado ao consenso, sim. Mas, dentro do espírito de uma revisão pequena do anexo SL, reconhecemos que a situação atual não é ideal, mas nós ficamos preocupados em tentar obter uma solução rápida, que eventualmente poderia criar mais confusão e mais conflito do que resolveria. Então, optamos para manter o status quo, vai continuar com a definição do risco no anexo SL, que permeia nos demais normas de sistemas de gestão, e também na construção riscos e oportunidades na cláusula 6. Em paralelo com tudo isso, foi publicado, questão de 2 meses atrás, a IWA 31. IWA é International Workshop Agreement, é um documento publicado pela ISO
não é bem uma norma, mas um consenso de especialistas. Normalmente leva em torno de 3 a 6 meses para ser consensado e publicado. Só para mostrar a gravidade e a complexidade dos debates, esse IWA levou quase 2 anos para ser consensado. Mas foi publicado uns 2 meses atrás, e o título é Gestão de Riscos, Diretrizes sobre o uso de ISO 31000 em sistemas de gestão. Mais uma vez, eu recomendo sua leitura. É um bom documento, boas orientações de como fazer esse elo entre gestão do risco e gestão de sistemas, seja de qualidade, alimentação, segurança alimentar, etc. Em paralelo, também, a ISO TC 262, que é de gestão do risco, nós estamos apoiando eles para levar esse assunto num nível mais elevado dentro da ISO e, eventualmente, dentro da IEC. Porque tem que lembrar que a ISO, o portfólio da ISO, tem quase 24.000 normas, não é só normas de sistemas de gestão. E tem várias abordagens de risco nessas normas. Então, nós estamos incentivando o TC 262 a levar isso a criar, propor para a cúpula da ISO um debate maior sobre a direção futura de gestão de riscos dentro da ISO, não só para normas de sistemas de gestão. Esperamos que isso poderia fornecer informações valiosas para uma futura revisão, eventualmente uma futura revisão mais extensa do anexo SL daqui 3, 4, 5 anos. Mas, por enquanto, mensagem, não vamos mexer porque poderia gerar mais confusão do que resolve. Então, quais são as alterações que estão sendo propostas? Primeiro, foi feita uma arrumação geral do corpo principal do anexo SL e do apêndice 1, que é estudo de justificação de normas e sistemas de gestão. No que diz respeito ao apêndice 2, que é o texto comum, fizemos várias alterações, na sua maioria, muitas pequenas alterações, e aqui temos uma listagem de vários que estamos fazendo. Primeiro, que eu acho importante, uma instrução para quem escrever uma norma de sistema de gestão, que o escopo, o âmbito da norma, na cláusula 1, tem que abordar qual é o resultado pretendido do sistema. Algumas normas, como ISO 9001, por exemplo, têm isso muito claramente definido. Esta norma define requisitos para a confiança na habilidade de uma organização a prover produtos e serviços que cumprem de forma consistente com os requisitos dos clientes e os requisitos regulamentares. Então, o sistema é eficaz se alcançar aqueles resultados pretendidos, então o sistema é eficaz. Se não alcançar aqueles resultados pretendidos, não é eficaz. Algumas normas não têm esse propósito da norma muito claramente definido. Então, eu acho que esse é um passo importante que vai ser incorporado quando as normas forem revisadas. A sequência da cláusula 3, as definições, vai ser alterado para alinhar com os conceitos terminológicos. Isso também é importante porque nada adianta colocar as definições em ordem alfabética, porque logo que faz a tradução, sai tudo fora da ordem alfabética. Então, a ideia é agrupar as definições por conceito. Então, vai mudar a sequência e nós vamos alterar algumas definições, mas a grande diferença que vai ver é a alteração na sequência. Eu não vou entrar em todos os detalhes, reformulamos um pouco, mas sem intenção de fazer mudança filosófica naquilo que é um sistema de gestão, foi reformulado para maior clareza.
alteramos um pouco a definição do processo para reconhecer que nem todas as entradas são transformadas em saídas, né? Eles podem ser usados, mas não sofrem transformação nenhuma. Nós eliminamos o que nós percebemos como sendo o que eu chamaria de um requisito oculto, né, na definição da auditoria. A atual definição da auditoria é que é um processo sistemático, independente e documentado, né, para avaliar o grau em que... Isto gera um requisito oculto. Nós colocamos dentro das normas do sistema de gestão, cada norma do sistema de gestão define onde há que ter documentos, informações documentadas e onde não tem que ter informações documentadas. Então, essa definição que a auditoria deve ser documentada, digamos, amarra as mãos de quem escrever a norma do sistema de gestão. Então, a única pequena alteração que nós fizemos foi para tirar essa palavra documentado da definição da auditoria. Excluímos o termo terceirizar, porque alteramos a forma de escrever dentro do anexo SL e não precisamos mais. Resumo das alterações, continuando, todo o texto, substituímos essa palavra outcome, foi substituído por resultado. Interessante, quando nós fizemos a tradução desses slides, usando inicialmente o Google Translate, esse bullet ficou, em todo o texto, a palavra resultado foi substituída por resultado. Por quê? Porque a palavra outcome, né, nas traduções, acaba sendo traduzido para resultado. Então, isso fica mais fácil de traduzir, fica mais consistente. Nós tornamos mais consistente onde tem que manter, disponibilizar, etc., informação documentada. Ou através daquilo que a gente conhecia como procedimento documentado ou como registros. Então, padronizamos a frase ao longo do texto. O que eu diria, talvez, a maior mudança que incluímos é uma nova subcláusula 6.3 sobre planejamento de mudanças. E isso, quem conhece, tem várias normas que já incluem isso, então resolvemos incluir isso para todas as normas do sistema de gestão. Substituímos a frase processos terceirizados, a cláusula 8, para aquilo que também, quem conhece ISO 9001-2015 já está acostumado com essa frase, processos, produtos ou serviços fornecidos externamente. Uma pequena alteração nas entradas pela revisão pela gestão, para explicitamente obrigar as empresas a considerar mudanças nas expectativas e necessidades das partes interessadas. E, por último, uma inversão da sequência das subcláusulas 10.1 e 10.2. Outra vez, algumas normas, introduzimos uma nova 10.1 sobre tópicos gerais, porque 10.1 atualmente na estrutura de alto nível é um pouco negativo, né? Já entra na parte de melhorias falando de tratamento de não conformidades. Então, invertemos a sequência para dar um impacto mais positivo nessa cláusula. Próximos passos, como eu já adiantei, a minuta final está circulando para votação simplesmente sim ou não entre os organismos membros da ISO. Nós temos previsto uma reunião virtual para tratar de eventuais considerações finais e nós vamos submeter ao Technical Management Board da ISO para incluir na versão 2021 das diretivas da ISO. Isso nós vamos ter que fazer até tipo outubro desse ano para eles fazer os trâmites burocráticos para incluir
nas diretrizes 2021. Nós estamos agora tornando a atenção para apêndice 3, de orientações, concentrar em dar orientações para os redatores das normas de sistemas de gestão e aos editores da ISO, para reduzir eventuais atritos, né? O que pode, o que não pode alterar, até que ponto é rigoroso que tem que seguir, até que ponto poderia ter um pouco de flexibilidade. Também vamos ter uma sequência de reuniões, provavelmente todas virtuais, e isso vai ser publicado com um hiperlink junto na versão 2021 das diretivas da ISO. Em termos de transição, a data de publicação programada para março, abril de 2021. Isso não quer dizer que toda norma de sistema de gestão vai ter que ser revisada para alinhar com o novo anexo SL. Aí seria muito trabalho e muita confusão. O que significa é que quando forem revisadas essas normas, vão ter que alinhar com a nova versão do anexo SL. Ou, se for desenvolvida uma nova norma de sistema de gestão, vai ter que alinhar com a nova versão do anexo SL. Então, a nossa ideia é que nós queremos ter isso pronto para a próxima revisão. Não sabemos se vão ser revisados ISO 9001, ISO 14001. Estão passando esse ano pelo processo de análise sistemática, né, de 5 em 5 anos. Se for decidido revisá-las, opinião pessoal minha é que serão revisões pequenas e, nesse momento, eles vão ter que alinhar com o novo texto do anexo SL. Nós temos vários sites onde pode consultar para saber mais informações. Nós temos o site da ISO, eu vou deixar vocês consultar à vontade aí. E temos também os comunicados da minha força-tarefa, que são publicamente acessíveis. Deixa eu ver aqui. Aqui, naquele link, vai levar a esse site aberto ao público e aí que vai ter os comunicados que vão explicar todo o processo que nós estamos seguindo para ter tudo transparente, o que nós falamos sobre risco, quais são as alternativas, etc., para enriquecer um pouco o seu entendimento sobre essa questão de alinhamento de normas do sistema. Então, para concluir, o objetivo da ISO é continuar aprimorando o alinhamento do seu portfólio de normas e sistemas de gestão. O objetivo é facilitar para aqueles que usam normas de sistema de gestão dentro de um sistema único de gestão das suas empresas. Também para facilitar a vida dos auditores, para tornar as auditorias mais produtivas, mais eficientes. Então, o anexo SL está passando por uma revisão limitada. Pouco provável que essas alterações no apêndice 2 terão um grande impacto sobre os senhores que são usuários de normas de sistemas de gestão. Vocês só vão começar a sentir essas alterações a partir do momento que as normas que vocês utilizam estão sendo revisadas e vocês vão ter que implantar nas suas empresas. As melhorias no apêndice 3 são destinadas principalmente aos redatores de normas de sistemas de gestão e programado para ser incorporado nas próximas revisões ISO 9001, 14001, 45001, 50001, etc, etc, etc. Vocês podem ficar ligados naquilo que está acontecendo no site da ISO, site muito fácil de acessar, iso.org, e lá tem muitas informações sobre normas de sistemas de gestão de forma geral, sobre normas de sistemas de gestão específicas, sobre o processo de revisão, etc. Então, com isso, eu acho que eu
ultrapassei em mais ou menos 2 minutos, mas eu agradeço muito e caso tenham perguntas, eu sei que nós temos quase 1000 pessoas assistindo esse webinar, então não é viável abrir para perguntas nesse momento, mas nós estamos abertos, estamos dispostos para responder quando puder. Eu, pessoalmente, vou estar fora do ar para uns 3, 4 dias agora, porque nasceu o meu primeiro netinho ontem, então eu estou vibrando da alegria e terminando esse webinar, eu vou dedicar um pouco de tempo à minha família. Então, muito obrigado pela participação, espero que tenha sido útil. Obrigado.